Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosimari Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer para vocês temas muito interessantes. Então pega seu cafezinho e vem com a gente escutar mais um episódio. Certo, Rosi? Isso mesmo, Matheus. E hoje o nosso episódio é da série Hora de Vita Medicina Integrada. A Vita ela é uma clínica médica localizada aqui em Lages, Santa Catarina, que valoriza a integração da tecnologia com atendimento humanizado, aliado aí a consultórios médicos, centro de imagens também avançadas. Então, o lema da Vita, o objetivo da Vita é integrar tudo em um só lugar. Lá você vai consultar com o seu médico, com vários especialistas. A gente tem mais de 27 especialistas aí dentro da Vita Medicina Integrada. Já vai fazer o seu exame, né? Já é encaminhado para o exame, já sai com o teu diagnóstico, com o tratamento, tudo em um só lugar. Então, a gente sempre gosta de destacar isso aqui, né, Matheus? Porque é uma inovação aqui na nossa cidade. Lages é um polo, né? Então, a gente acaba atendendo aí várias regiões, várias outras cidades pequenas. E isso era um problema antes, né? Porque a gente tinha que se deslocar, a gente tinha que buscar aí Florianópolis, outros estados, capitais, para buscar esse tipo de atendimento. Então, hoje a gente fica muito orgulhoso, né, de ter isso dentro da nossa cidade e parabeniza também o trabalho do pessoal lá da Vita, de toda a equipe, os profissionais. Então, Vita, conversa, investiga e trata. E hoje vamos falar sobre ortopedia. Então, essa especialidade aí que é responsável pela saúde, né, dos nossos movimentos, né? Então, conosco temos aqui o Dr. Luciano Appel. Seja muito bem-vindo, Dr. Luciano. Boa noite, Matheus. Boa noite. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Show de bola, Luciano. Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Mais esse episódio, nosso QR Code está aqui. O QR Code da Vita também acabou de passar aqui. E vamos, então, para as perguntas. Certo, Rose? Antes da gente entrar propriamente dito no assunto de hoje, né? Eu gostaria de pedir para você se apresentar, doutor Luciano, para nós, para quem está nos assistindo aí. Quem é você? Quais são as suas formações, cursos? Como que tu chegou até a Vita? Então, conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Então, eu sou lagiano, de família lagiana, né? Nascido e criado aqui em Lages. E saí aos 16 anos para estudar fora. Fui fazer cursinho e me preparar para o vestibular em Florianópolis. E a partir daí fui fazer minha formação médica na cidade de Pelotas. Fui estudar na Universidade Católica de Pelotas e me formei no ano de 2002. De lá a gente foi para Curitiba para fazer a formação em ortopedia, né? E dentro da área de ortopedia, no Hospital Cajuru, o hospital da PUC, eu acabei concluindo a residência e permaneci mais um ano fazendo um treinamento em cirurgia de quadril. Nesse meio tempo, eu acabei passando no Hospital Erasto Gertner, lá em Curitiba também, para acompanhar o serviço de oncologia musculoesquelética, pessoal que trata a parte de câncer ósseo, né, metástases e cânceres primários. E depois retornei a Lages e estou aqui já desde 2006. Já logo na minha chegada já ingressei na Ortos, que era a clínica que foi fundada pelo meu pai e pelo meu irmão, o Dr. Appel e o Dr. Marcelo. Doutor Marcelo, que já esteve aqui conosco também, Marcelo Appel. Primeiro episódio, né? Primeiro episódio. Né? Inclusive, está na hora de voltar, né? Então, doutor Marcelo vai voltar aí para conversar um pouquinho conosco. E eu ingressei na clínica com eles, a gente começou a trabalhar e foi ali onde nasceu a ideia da Vita, depois com os outros sócios que a gente tinha lá na época, né? E aquela ideia foi maturando, aquela sementinha germinou, e aí a gente começou a investir na ideia de trazer para a cidade algo que a cidade estava muito carente. A gente sentia uma necessidade de ter um serviço de atendimento um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, para alguns pacientes que não tinham a possibilidade ou que optavam por não fazer o acompanhamento do seu problema de saúde ou num hospital de nível terciário, como é o caso do Nossa Senhora, né? Que muitas vezes você estava lá aguardando para ser atendido e chegava um acidentado e tinha que interromper todo o atendimento dos pacientes que estavam aguardando para prestar esse atendimento para quem tinha um risco maior de vida, né? E também não tinha a opção de ir até a UPA, né? Aí a Vita veio e acabou
suprindo essa lacuna aí que a cidade estava... O pronto atendimento da Vita, na realidade, é um diferencial da cidade, né? Exato. É uma vantagem que a gente tem ali que muitas poucas outras cidades têm em comparação. Exatamente, cidades até de portes maiores, né, de maior porte que a nossa, às vezes até carecem de um serviço da característica do pronto atendimento da Vita, né? Exato. Inclusive, a gente falou sobre isso com o Dr. Tessarolo, se eu não estou enganada, sobre pronto atendimento. E ele traz na fala dele essa velocidade, né? Que é uma média aí de atendimento 15 minutos. Então, cara, isso é fantástico. Exato. Mesmo em cidades grandes, do porte de São Paulo, de Curitiba, às vezes o atendimento não é tão célere, tão dinâmico quanto a gente está conseguindo prestar ali dentro da Vita. A gente conversou já sobre isso antes, mas isso vai desmistificando, né, o atendimento médico na cidade. Exato. Porque antigamente as pessoas tinham até um preconceito em ir ao médico, porque ia demorar uma eternidade você fazer a consulta, daí vai dar uma lista de X exames para fazer o check-up, vai ter que ir procurar os exames, depois vai ter que fazer o retorno. E hoje na Vita você vai lá, em 50 minutos já está atendido, já sai, já liberado e tranquilo. Um caso que para mim foi emblemático, a gente ainda não tinha a Vita funcionando, e um paciente que eu havia feito uma cirurgia de quadril há 5, 6 anos, e o paciente veio com uma dor no outro quadril. A gente estava na clínica antiga, onde a gente trabalhava lá na Horta, estávamos sem raio-x já funcionando na empresa. Precisei de um exame de raio-x, o paciente estava na minha clínica, se deslocou até uma clínica de radiologia, fez o raio-x, retornou com o exame. Nesse exame eu identifiquei que tinha alguma coisa diferente no raio-x, que não era uma coisa tão simples, precisei de uma ressonância. O paciente de Rio do Sul retornou a Rio do Sul, agendou o exame em Rio do Sul, aguardou, fez o exame, aguardou o laudo, entrou em contato, reagendou o retorno dele, e no retorno veio aquilo que eu estava temendo, que ele estava com um câncer no osso. Isso ele perdeu praticamente 30 dias de tratamento, e felizmente a gente conseguiu dar o atendimento adequado para ele se curou desse câncer. Mas isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção, assim, porque um problema que demorou praticamente 30 dias para ser identificado poderia ser rapidamente identificado com uma ressonância feita na hora, ali como a gente tem feito hoje na Vita, como no atendimento hoje de manhã, exemplificando isso. Ali já. Uma paciente sofreu uma queda há 15 dias, estava com dor nas costas, pediu um raio-x, tem uma fratura, vamos ver como é que é a fratura, desce, faz a ressonância, desceu, fez a ressonância. Ela chegou, veio de Bom Retiro, chegou às 9 horas da manhã, às 11 horas ela estava voltando para Bom Retiro com o tratamento dela definido. Olha só, então, que incrível isso, né? A experiência do paciente, a segurança. Exato. Porque muita coisa pode acontecer em casos menos graves, mas como o Matheus estava colocando ali dos exames, às vezes o paciente nem volta, né, doutor? Tem uma situação ali que não é um sintoma assim que está gerando tanto incômodo. O paciente, tem que fazer toda essa volta aí, quando me incomodar eu volto. Exatamente. E às vezes se me incomodar novamente eu retorno, né? E aí às vezes é uma coisa mais simples de resolver que acaba tomando uma proporção que não precisava, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, né, corrido, mundo VUCA que o pessoal fala, ninguém mais tem tempo, disponibilidade para fazer isso, né, para ficar tanto tempo esperando. Exatamente. Então a gente precisa se adaptar, inovar, trazer coisas diferentes. E eu acho que isso é que a Vita representa hoje aqui para Lages, né? Quando você fala Vita, você já sente, assim, é algo diferente, é algo inovador. Você sabe que tu vai lá, vai ser resolvido o teu problema. Essa segurança. Objetivo, né? Esse é o nosso objetivo lá, integrando as especialidades, né? O que o nome dela diz, medicina integrada. Integra tudo em um só lugar, né? A gente fala. Exatamente. É o bordão dela. Esse é o objetivo. E doutor, falando um pouco mais especificamente sobre você, qual que é o teu cargo hoje lá na Vita? Então, na Vita hoje eu atuo na parte assistencial como ortopedista, né? Fazemos ortopedia geral e também a parte específica de cirurgia de quadril, que é o nosso foco. Essa seria a subespecialidade dentro da ortopedia, que já era uma pergunta que eu ia fazer. Exatamente. E junto da administração a gente participa, né, do conselho de administração para tentar auxiliar a direção administrativa, na figura da Cátia e do Maurício, que estão com maestria tocando, administrando a clínica para a gente. E a gente tenta dar um suporte técnico e um suporte de ideia do que a gente espera da empresa para os próximos anos, né? Temos participado então do conselho, mas mais na parte assistencial ainda.
Legal. Tem a parte clínica ali, da técnica mesmo, Exato. mas tem uma parte de gestão aí que contempla também. Exatamente. Temos participado, já é o segundo mandato no Conselho de Administração, né? E a gente tem tentado auxiliar e colaborar com alguns pontos de vista, não na parte de gestão, porque eles não precisam disso, mas de especialidade, né? Até de fazer assim uma assistência técnica, né? Auxiliá-los nesse aspecto que eles não entendem, né? Da parte médica, da parte de saúde, né? É que é importante, né? Eu gosto bastante da Vita como um case de negócio também, justamente por causa disso, porque ela é uma clínica com mais de 50 médicos, que tem várias especialidades, cada um no seu ponto forte, incluindo a gestão, né? Então, tem especialistas de gestão lá dentro o tempo todo trabalhando. Exatamente. E quando a gente idealizou a Vita lá atrás, ainda, quando ela estava embrionária, a gente já tinha a ideia de ter administradores profissionais. O médico sabe muito bem atender e operar, né? Mas acha que sabe administrar. Por isso que tantas empresas médicas acabam não evoluindo da maneira com que se espera. Eu ia dizer isso. Justamente porque o médico acha que tem bom senso, acha que entende, acha que sabe administrar. E isso tem que deixar com o administrador, não tem jeito, né? A gente vai querer fazer tudo e acaba não fazendo nada direito, né? Exatamente. Dá para integrar as duas coisas como vocês fazem, né? Porque sempre tem uma perspectiva diferente e tal. Mas eu acho que é fundamental, porque a área da saúde não prepara. Exato. Eu também sou da área da saúde e nós não somos preparados para empreender, para fazer gestão de uma clínica. A gente sai da graduação mal sabendo como que monta um consultório. Exatamente. Né, doutor? Então, isso é bem importante. Poxa, eu vou ser médico, tá? Mas um mínimo de gestão tu tem que saber, porque você vai montar uma clínica, tu vai ter funcionário, tu vai ter que fazer a gestão financeira, tu vai ter que cobrar, e aí? Como é que fica? Né? Exatamente. E a gente tem, principalmente pelo fato de ser cirurgião, tudo é muito padronizado dentro da cirurgia. A técnica cirúrgica, ela segue ritos, ela segue passos. E uma vez eu ouvi de um grande professor meu, ele falou assim, uma coisa que me marcou até hoje. Ele falou assim, o objetivo da cirurgia é torná-la o mais monótona possível. Porque se ela está sendo monótona, você está seguindo padrões. É padronizada. E se você está seguindo padrões, a tua chance de erro diminui muito. Então, uma cirurgia que ela é muito cheia de emoção, tá errado. Não deveria ser assim. A chance de ter um mau resultado aumenta. Né? Então, assim, o médico, ele muitas vezes é treinado para seguir protocolos e padrões. Né? E essa parte administrativa, ela é cheia de altos e baixos. Você tem que, às vezes, rebolar. São escolhas, exatamente. né? Às vezes tem que fazer escolhas ali que vão ser menos lesivas para o teu negócio e depois você tem que resolver aquilo, né? Certinho. E muita coisa foge do controle, existe análise de mercado. Depende de pessoas, né? São muitas variáveis e quando você depende de pessoas, as pessoas são instáveis, né? Exatamente. Então, isso é interessante. Essa reflexão. E já vamos entrar um pouco na sua especialidade, perguntando agora mais ali sobre essa questão ali de ter um padrão, né? E, logicamente, a tua especialidade também tem um padrão de atendimento, né? Um padrão que você segue, primeiro passo, segundo passo. Como é que funcionaria isso na ortopedia? Exato. Então, assim, quando a gente vai fazer um atendimento especificamente na parte técnica, na parte operacional do ortopedista, a gente segue os primeiros passos que começam na análise do paciente, do momento que você chama ele na sala de espera. Como que ele levanta, como que ele vem caminhando, que perna que ele está puxando, que perna que ele não está puxando, ele está numa cadeira de rodas, está de muletas, né? Então, a tua análise começa ali. E depois, fazendo uma anamnese, uma conversa mesmo com o paciente, né? O termo técnico é a anamnese, né? Mas é uma conversa, você vai tentar entender o que está incomodando ele. Né? E a partir daí você vai partir para um exame físico e quando você conclui o teu exame físico, você já tem algumas hipóteses diagnósticas formuladas. E aí você vai partir para os exames complementares, que a gente chama, que podem ser exames de laboratório, exames de imagem, vão variar o exame que tu vai solicitar,
ele vai variar de acordo com o que você formulou como hipótese diagnóstica. E o objetivo do tratamento, depois pensando já no tratamento, principalmente dentro da ortopedia, o tratamento é buscar conforto para o paciente. 99% das queixas do paciente são queixas de dor, são queixas álgicas, né? O paciente está desconfortável porque dói o quadril, porque dói o joelho, ou porque quando vai dormir em cima do ombro esquerdo tem dor no ombro. Então, a gente tem como objetivo terapêutico para o paciente trazer conforto, é basicamente isso, dentro da ortopedia, né? Situações excepcionais, obviamente, uma neoplasia, tem um câncer, tem alguma coisa que está complicando, que às vezes não está nem dando sintoma, mas você tem que intervir. Mas como regra, o objetivo é trazer conforto. E você, obviamente, vai trazendo conforto, escalando o teu tratamento. Começa de uma maneira mais simples, muitas vezes só com uma medicação. Às vezes você precisa fazer uma medicação e fazer uma fisioterapia. E se o paciente ficou confortável, perfeito. Mas o raio-x está muito feio, a ressonância está mostrando um negócio feio aqui. Não, tudo bem, mas como é que o paciente está? O paciente está confortável? O objetivo é esse, o objetivo é trazer conforto para ele. Não, o paciente fez o tratamento e não melhorou. Você vai fazer uma infiltração em situações específicas ou pode chegar a ponto até de você precisar fazer uma cirurgia. Mas o objetivo principal é trazer conforto. E você vai acabar precisando, muitas vezes, ser mais invasivo ou menos invasivo. Mas se tu conseguires trazer conforto da maneira mais simples, perfeito, missão cumprida. E eu ia te perguntar em relação a isso, né? Você comentou que os pacientes geralmente procuram o ortopedista pela dor, né? Por dor, exatamente. A gente fala, vai pelo amor ou pela dor? Nesse caso é mais pela dor. Mais é pela Mas dor, vocês exato. também trabalham com prevenção? Como é que é a parte da prevenção? Sim. Os pacientes que têm essa felicidade de chegar, né, a poder buscar uma prevenção, isso normalmente é feito com orientações, com medicamentos. A gente vai avaliar, o paciente tem um grau de osteoporose, principalmente nas mulheres, né? Depois pós-menopausa, se tem osteoporose, se não tem, para prevenir uma fratura, vai fazer um estímulo muscular com atividade física. Eu costumo dizer que atividade física é remédio para quase 70% dos problemas de saúde. Com atividade física você melhora a condição muscular, você melhora a condição óssea, você melhora a diabetes, você controla a pressão, você trata a depressão. Você consegue melhorar muito a vida do paciente só com atividade física. A condição óssea? Sim. O osso ele responde a estímulo, né, Matheus? O osso, à medida que você estimula ele com carga, com impacto, esse osso ele responde fisiologicamente, tornando-se mais resistente. Então, a gente tem, como por exemplo, no tratamento de osteoporose, tem uma série de medicamentos que você pode usar para tentar melhorar a condição óssea. Mas esses medicamentos que você usa, eles não são uma melhora fisiológica da condição óssea. Você resolve, você melhora a osteoporose, você melhora a osteopenia com atividade física, da maneira mais fisiológica possível. Né? Quando você utiliza os bifosfonados, o alendronato, o risedronato, o cálcio, a vitamina D, né, de acordo com as necessidades, você não está atuando fisiologicamente, você está usando uma medicação e você está fazendo um bloqueio bioquímico. Isso certamente vai ter uma repercussão. Existem situações onde pacientes que fazem uso crônico dos bifosfonados, que são esses medicamentos como o alendronato, eu tomo uma vez por semana, eu tomo uma vez por mês, existem situações do osso tornar-se tão rígido, que ele pode fazer uma fratura espontânea. Ele pode espontaneamente quebrar. Tem um caso familiar, a minha madrinha estava com o joelho operado, não estava firmando aquela perna no chão, quando ela se levantou, o simples peso da perna, com a rigidez tão grande que estava o fêmur, porque o fêmur ele é elástico, ele trabalha, né? Os ossos eles trabalham. A rigidez estava tão grande que ela fez uma fratura de fêmur sem encostar o pé no chão. Caramba. Nossa. É uma coisa que chama atenção. Existem as fraturas bem características do uso crônico dos bifosfonados, as fraturas subtrocantéricas de fêmur. Pela falta de flexibilidade no osso. Flexibilidade. Como você usa esse tipo de medicamento, você dificulta e por vezes impede a reabsorção óssea, porque o osso ele parece ser uma coisa morta, inerte, né? Mas ele é vivo, tem células
jovens, tem células maduras e tem células que reabsorvem as células maduras que já estão mais velhas, para aquelas células jovens poderem suprir e fazer a formação óssea, né? Quando você fala, bastante coisa vai aparecendo aqui de dúvida, na realidade, doutor. É muito interessante. Abriu um horizonte aqui para mim muito grande de dúvidas. Primeiro eu fiquei impressionado ali sobre a flexibilidade, porque a gente sempre pensa que o osso tem que ser o mais forte e rígido possível para não ter nenhuma fratura, né? Nenhum acontecimento. E a osteoporose seria basicamente o enfraquecimento do osso. Exatamente. Então, qual que seria, assim, a forma correta para mim cuidar dos meus ossos? Tomar cálcio, manter uma dieta balanceada? Uma alimentação variada, balanceada, né? O uso de suplementação de acordo com a necessidade, né? Mas não existe uma receita de bolo que você segue para todo mundo aquilo ali. Não, você tem que pormenorizar. Mas a melhor maneira de você melhorar a tua qualidade óssea é fazendo atividade física com carga. Musculação é a resposta. Olha só. Você faz musculação, e isso é para todo mundo, tá? Para você, para Rose, para Kátia, para Maurício, para mim. Esse é a receita de bolo, né? Esse é musculação, isso pode fazer. Sim, pormenorizando para cada um, né? Fazendo o exercício, De mas acordo uma atividade com carga, uma atividade fazendo esforço físico, fazendo força muscular. Carga mesmo. Não é só ir lá e fazer o movimento. Não. Tem que ter carga. O teu músculo tem que cansar. Porque o músculo, ele se origina num osso e se insere em outro osso. Então, quando esse músculo está fazendo o exercício, existe uma tração do tendão, que é uma estrutura que liga um músculo num osso. Essa tração do tendão no osso faz com que esse osso obrigatoriamente acabe tendo que se tornar mais resistente para impedir que ele quebre. Isso é um mecanismo fisiológico. Então, quando você tem isso, o teu osso melhora a condição. Você melhora a tua condição muscular e tu melhora a tua condição óssea. Perfeito. Que interessante. Essa é a maneira correta que você tem para melhorar a tua condição óssea, né? Já puxando essa parte de exercícios agora, que está saindo um monte de dúvidas, na realidade. Essa parte de exercício, você tem uma grande possibilidade também de ter uma fratura, certo? Então, estou lá fazer o exercício, dependendo... CrossFit é bem famoso justamente por causa da... se você suplantar se tu suplantares a tua condição óssea, tem um risco de fratura. Sim. E o joelho, né? Isso é uma coisa que eu ia perguntar, assim, que, né? Eu sofro com isso. E enquanto você estava falando, o doutor Luciano estava pensando, carga é bom, ele está falando que é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu senti meu joelho, então eu diminuí a carga e agora eu tenho medo de voltar para mim. Olhe como a gente acaba, às vezes, né? A carga, ela é importante. A sobrecarga, não. A sobrecarga pode trazer lesão. Então, você tem que ir dentro do teu limite fisiológico. Tu tem que fazer o esforço, tu deve sentir o desconforto, mas se você sentiu dor, você está extrapolando. E aí que você tem que... É importante você ter um personal contigo, um profissional da área justamente para te supervisionar, vendo a tua evolução na academia, vendo a tua melhora de redução de massa magra, melhora de condição de massa muscular. Questão do alongamento também, né, doutor? Até conversando com o doutor Marcelo, ele comentou, ele falou, cara, alongamento, joelho, alongamento. Basicamente alongamento. E eu por muitos anos eu pulei o alongamento, assim, então nem foi, na verdade, a carga. Depois fazendo uma reflexão, não tem nada a ver com a carga, foi porque eu pulava uma parte muito importante, né? Agora, assim, puxando uma pergunta mais com o intuito de trazer conteúdo para os nossos ouvintes mesmo. Eu gosto muito de ter, assim, os conhecimentos aleatórios e fundamentais para a gente ter, caso seja necessário. Não que a gente queira, mas caso for necessário, a gente sabe aplicar. Se eu fazer uma fratura na academia, em algum lugar, quais seriam os primeiros passos de um tratamento ali, de emergência? Então, caso haja uma fratura, partindo dessa premissa, está na academia, ou está no sítio fazendo um esforço, ou está em casa fazendo uma mudança, primeiro ponto, tentar imobilizar o local para evitar que a gente apresente ou que surjam lesões associadas e consequentes àquela fratura, né? E aí procurar atendimento médico emergencial, né? Puxando a brasa para nossa sardinha, né? A gente pode até a Vita, né? Das 8 da manhã às 10 da noite, sempre vai ter alguém disponível lá para fazer o atendimento, fazer os exames necessários para fazer o diagnóstico e identificar essa lesão,
para que dessa maneira você consiga definir o tratamento mais adequado para aquela lesão sofrida. Então, porventura, não houve uma possibilidade de ser deslocado do local onde você está, caiu, não consegue se mexer. Bom, aí a gente precisa de auxílio especializado, aí é entrar em contato com o SAMU, com os bombeiros, para que seja feita essa remoção. Paciente idoso, por exemplo, o local onde o paciente idoso mais quebra quadril é no banheiro de casa. Resbala ali, cai Escorrega, sentado. ou às vezes nem escorrega. Diz que é um dos piores tombos, né? No banheiro, vezes, assim, bem perigoso. Né? Exato, às vezes quebra e aí cai. A gente pensa, quebrou porque caiu. Não, às vezes ele quebra e cai. Nossa, ele não... O osso às vezes está tão fragilizado Sim. que a fratura acontece antes da queda e não o contrário. E nessas situações, o que de melhor a gente pode fazer, aí sim chamar auxílio, né? Fazer uma imobilização adequada para que seja removido para o centro para fazer o tratamento. Né? Mas quando é, por exemplo, uma fratura menor, escorreguei aqui, fui me apoiar e vi que meu punho está deformado, está muito dolorido, mobiliza, pega um pedaço de papelão, coloca, amarra, faz alguma coisa para você poder se deslocar por conta própria até o serviço especializado, né? Para poder realizar o seu tratamento. Mas em situações onde você tem uma condição onde a pessoa não consegue se movimentar e tem que pedir auxílio para ela. E falando assim da Vita, né? Vamos já entrar na próxima pergunta, que seria o centro de imagem da Vita. A gente já falou várias vezes aqui o quanto é completo, o quanto vocês buscam trazer equipamentos os mais avançados que tem no mercado, sempre estão buscando, né? Então, toda vez que a gente fala com o pessoal, tem uma máquina nova, tem um equipamento novo chegando, tem alguma coisa de inovação lá. Ou seja, são inquietos, não sossegam até ter o melhor, né, doutor Luciano? Isso fica muito claro para nós. Trazendo para a tua especialidade, para a parte de ortopedia, o centro de imagem da Vita hoje, o que vocês realizam de exames lá dentro? Por exemplo, nesse caso, a pessoa quebrou, fraturou, ela vai para o pronto atendimento da Vita. O que contempla esse centro de imagem lá? O que vocês conseguem realizar ali dentro? Então, Rosali, no centro de imagem da Vita, a gente fez um investimento alto, um investimento forte, justamente para que a pessoa que procure esse auxílio do pronto atendimento, ela tenha a condição de sair com o diagnóstico correto e preciso para que ela faça o seu tratamento ou internada, ou operando, ou tratamento clínico com segurança. A gente dispõe lá no pronto atendimento da Vita, lá o nosso centro de imagem, de raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Com esses quatro exames, a gente consegue definir com precisão praticamente qualquer lesão. A gente conta ainda, tem a felicidade de poder contar com a parte de radiologia intervencionista. Tem o Dr. Igor, que trabalha conosco lá, que fez uma formação muito bacana. Temos um episódio completo com o Dr. Igor, bem interessante. Já esteve aqui com vocês, né? Faz a parte de intervenção, pode fazer biópsia guiada, pode fazer ablação, ele consegue fazer uma série de exames e de intervenções, e até onde eu sei, desconheço que alguma outra clínica aqui na nossa região... Não, é a única região, né, que faz. Hoje eu fiquei sabendo também que iniciamos os exames de ressonância com sedação, né? Acho que o restante dos aparelhos chegaram, mas a gente, voltando à parte do pronto atendimento, a gente consegue sair com todo o arsenal investigativo já, do paciente chegando na emergência, a gente consegue sair com o diagnóstico preciso. 100% ali. Exatamente. Isso é um diferencial, né? Que a gente falou. Exato, Matheus. Hoje em dia, as pessoas estão muito imediatistas, né? Então. Nós estamos, né? Nós estamos. Isso não é... O mundo virou mais imediatista, né? A gente não quer ter que esperar tanto, assim. Só que no caso da saúde, tem que ser, né, gente? Vamos refletir aqui. A gente é imediatista em um monte de coisa que não tem necessidade. E a gente não precisa se estressar. Agora, quando é saúde, a pessoa quebrou um osso, alguma coisa... tu tem que ser imediatista mesmo. Tu tem que ter um atendimento rápido. Né? Tem que ter agilidade. Exato, porque envolve sofrimento, envolve
a segurança, a experiência do cliente ali, né? Então, Exato, acho que esse ponto a gente tem que ser. Tem que entender que as pessoas que estão ali procurando não estão ali porque gostam ou porque querem. Estão ali, na maioria das vezes, a contragosto, né? É forçado. Estão ali porque precisam. Né? Já estão fragilizadas. Fragilizadas. Já estão numa situação com dor, com inseguras. E aí, tu ainda estender essa insegurança... Não, tem que tentar resolver da maneira mais célere possível, né? Eu me lembro quando eu era pequenininho, o Marcelo foi morar nos Estados Unidos, ele tinha, sei lá, 15, 16 anos, e a gente se comunicava por carta naquela época. Né? Vocês não são dessa época, mas a gente se comunicava por carta. Vocês sabem, pessoal, os jovens aí, o que é carta? Tinha que ir no correio, escrevia, e tinha que postar a carta, era uma coisa curiosa. Eu me lembro que as cartas que o Marcelo me escrevia vinham rápido, em uma semana elas estavam aqui. Mas quando eu respondia, ele demorava quase 3 semanas para chegar a carta lá. Hoje em dia você manda um WhatsApp pro Japão, se a pessoa não te responder em 5 minutos, você já se sente preterido. Acha que o cara tá fazendo pouco caso de você, né? Eu trabalho muito com o pessoal ali da China, né? E é realmente engraçado, porque a gente tem essa ansiedade de resposta, e daí tem um fuso horário e você responde de noite, exatamente, de um dia para outro. É um desencontro, né? A gente já fica apreensivo, por que não me respondeu, né? E obviamente isso que a Rose como comentou, na saúde tem que ser rápido, não tem jeito. E a ideia da Vita, com o centro de imagem ali à disposição, é exatamente essa: você dá agilidade para o atendimento. Exatamente. E o que nos leva à próxima pergunta: qual que é o impacto disso tudo, de ter tudo isso integrado, o pronto atendimento, o centro de imagens, que seria, né, a consulta, conversa, o centro de imagens investiga e trata, né? Retorna para o especialista. Qual o impacto no diagnóstico isso, doutor Luciano? Tipo assim, no resultado, num diagnóstico assertivo, além da velocidade, mas qual que é o impacto, tanto no diagnóstico quanto no tratamento? Então, a gente tem uma série de doenças que são tempo dependentes, né? As doenças, principalmente as doenças de caráter oncológico, essas doenças, você perder um mês aí, às vezes é o que faz o paciente ter uma doença disseminada ou localizada. E isso, para esse caso específico, a gente ter um centro de imagem completo à disposição faz total diferença no tratamento desse paciente. A ideia de termos isso ali na Vita foi exatamente essa, aquele exemplo que eu dei no início da nossa conversa, do paciente que acabou demorando quase um mês para ter o diagnóstico preciso dele, justamente por não ter toda essa estrutura à disposição. Isso poderia ter mudado o prognóstico dele, poderia não estar mais aqui com a gente, graças a Deus ele está. Aconteceu, curiosamente, da esposa desse senhor estar internada em São João de Rio do Sul, né, estar internada também numa outra situação em Rio do Sul, já há cerca de 30 dias. A filha me ligou: a mãe aqui já está há 30 dias internada com uma dor nas costas, Luciano, está estranho isso aqui. E fez alguns exames, a gente não tem um diagnóstico. Eu pedi para que eles a trouxessem aqui. E eles chegaram, eu examinei, falei: não, isso aqui tá ruim, isso aqui tem coisa ruim. Desce, faz uma tomografia e uma ressonância. Desceram, fizeram. E naquelas 2 horas em que eles que vieram de Rio do Sul, estiveram conosco aqui na clínica, a gente identificou que ela estava com uma metástase de um câncer que ela não sabia que tinha para a coluna, e a dor de coluna que ela sentia era uma dor de origem oncológica, né? Infelizmente a gente não teve a mesma felicidade com ela que tivemos com ele. 2, 3 dias depois ela veio a falecer. Questão do tempo, né? Exato. Veja, ela estava quase um mês internada e não tinham identificado ainda o motivo dessa dor dela, não tinham investigado. Então tem que investigar, gente. E ali a gente tem essa possibilidade de fazer a investigação completa. A ideia era justamente fazer a biópsia e, infelizmente, a gente não teve tempo. E facilita para o profissional, para o médico, facilita porque sabendo que está ali, que tem os exames ali, mesmo que fique, mas vamos fazer, tá aqui, né? Então, exato, e a gente tem a segurança, não tem o porquê, né? Tá ali, vamos tirar também. A dúvida. O radiologista para nos auxiliar também. Olha, fiquei em dúvida aqui nessa imagem. Tem um colega ali embaixo, você conversa com ele. Essa multidisciplinaridade, né? Também, isso facilita. Então, isso nos facilita muito e nos traz muita tranquilidade e segurança nos diagnósticos que a gente tem feito. Agora,
Voltando mais ali para ortopedia, quais são os principais problemas que são encontrados no consultório, doutor? Então, Matheus, disparado, assim, a Joelho. principal queixa... Não, coluna, cara. Coluna? Coluna. Principais queixas que a gente recebe no consultório são queixas de dores na coluna, principalmente região lombar. Como eu faço área de quadril, muitos pacientes me procuram ali no consultório, imaginando que a dor que eles estão apresentando de coluna é de origem do quadril. Justamente porque as dores lombares, elas são dores na altura da cintura, são dores quase como em faixa na região posterior da cintura. 95% das vezes esse tipo de dor é dor lombar, dor de origem da coluna. E muitos pacientes acabam nos procurando, imaginando que essa dor é de quadril. Porque irradia? A dor irradia para a região do fêmur proximal, para a região glútea, né? E aí gera essa confusão. O paciente, obviamente, não tem obrigação nenhuma de saber onde é que é a dor dele. Eu tenho, mas o paciente não. Ele vai consultar porque ele imagina que é um problema de quadril e muitas vezes não é problema de coluna. Disparado coluna e depois vem, obviamente, o joelho e o ombro. São duas articulações que competem uma cabeça a cabeça com a outra ali para ver qual que é a que tem mais prevalência. Depois as dores de quadril, as dores de pé, mão. Interessante, porque eu jurava, se me perguntasse, eu ia responder de certeza que é o joelho. Não, tem uma estatística, Matheus, que fala que 100% da população mundial vai ter dor lombar pelo menos uma vez na vida. Nossa. E o que causa, assim, já pegando esse ponto aí? Vem como os principais casos, né, os mais comuns, é a queixa da dor na coluna. É muito grave, isso depende, porque o pessoal às vezes tem medo, né? Eu falo em coluna, eu já fico meio assim, cara, pô, coluna? Então, assim, ou não, às vezes um tratamento, o que é feito a partir disso e o que geralmente causa, por que é a primeira? Então, a grande maioria dos problemas de dor de coluna são as dores lombares, né? Na maioria delas, as principais causas são desequilíbrios biomecânicos. Na maioria das vezes não são problemas estruturais da coluna, como hérnias de disco, ou espondilólises, ou deformidades, ou algumas patologias já estruturais da coluna. Na maioria das vezes é o funcionamento dela que não está bom. Ou porque o paciente está com sobrepeso, muda o centro de gravidade, ou porque ele está muito encurtado, não fez o alongamento na academia, ou porque está com a musculatura que dá sustentação para essa coluna enfraquecida por falta de atividade física, sedentarismo, né? Então, a grande maioria dos problemas são problemas biomecânicos. Isso você trata com medicação para tirar a dor, alongamento, fortalecimento, e nisso a gente vai ter a atuação de vários outros profissionais das mais variadas áreas, como fisioterapeutas, educadores físicos, né, o pessoal que faz quiropraxia. Esses vão nos auxiliar no tratamento desses pacientes. Quando a gente tem outros problemas, aí a gente tem que pormenorizar. É um problema que é uma espondilolistese, que é um probleminha de fusão que dá na vértebra, e essa vértebra acaba fazendo um escorregamento. Às vezes o sintoma dela é biomecânico, mas às vezes a espondilolistese é ela que está dando o sintoma mesmo e você tem que fazer uma cirurgia, por exemplo. Dentre os problemas de coluna que são muito comuns e que as pessoas se assustam muito são as hérnias de disco, né? Meu Deus, estou com uma hérnia de disco, e agora eu vou ter que operar? Na maioria das vezes não. 90% das hérnias de disco são reabsorvidas espontaneamente. Só 10% das hérnias de disco precisam de cirurgia. Eu acho interessante que é um debate muito grande, né? Tem bastante profissionais que falam que tem que ser operado e muitos profissionais falam que não, né? É um grande debate que tem nessa parte. O grande problema, o grande problema que a gente tem hoje é que os exames de imagem hoje estão cada vez mais sensíveis. Os exames de imagem hoje nos dão muita informação. Muita informação. E às vezes essa informação que ele te dá não é o que está causando o problema. Às vezes é um achado casual de exame, às vezes é algo que está ali há bastante tempo e não tem nada a ver com o que o paciente está sentindo. E se o exame não for bem feito, a anamnese não for bem feita, o exame físico não for bem feito, muitas vezes o paciente acaba recebendo uma indicação cirúrgica porque foi descoberto alguma coisa e não é aquilo que está causando o problema.
Então, tu tens que pormenorizar. 90% das hérnias discais não precisam de cirurgia. Né? São muito pontuais as situações onde a gente, de fato, você pede o exame, tem uma hérnia de disco, é compatível com o exame clínico, a queixa do paciente, o exame físico, o exame de imagem, todos eles fecham bem, só 10% dessas hérnias de disco vão acabar precisando de cirurgia. Bem pouco, né? É pouco, é pouco. É muito comum o pessoal dizer assim, eu tenho um conhecido que operou a coluna e ficou pior. É comum isso. E por que ficou pior? Muito possivelmente esse paciente acabou recebendo um tratamento que é o tratamento do exame, não do paciente. Se o paciente ele é visto como um todo, bem analisado, e ele é operado, normalmente ele melhora. Pode não melhorar tudo aquilo que ele imaginava que fosse melhorar, mas ele melhora. Essa é a ideia, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Exatamente. Agora, puxando um pouco essa parte da coluna. É muito comum, eu pelo menos tenho bastante, a Rose às vezes briga comigo por causa disso, mas às vezes eu faço um mau jeito, me mexo de uma maneira que eu não deveria e eu acabo ficando mal. Daí eu sempre penso, tenho que ir num quiroprata. Qual é a opinião sobre isso, no caso? Primeiro de tudo, sobre o mau jeito, o que é o mau jeito, né? E segundo, sobre um quiroprata sendo o profissional que eu procuro, primeiro de tudo. Então, Matheus, com relação ao mau jeito, na maioria das vezes o mau jeito nada mais é do que uma contratura muscular. A musculatura não estava preparada para fazer um movimento, às vezes um movimento mais amplo, um movimento mais brusco, ela acaba contraturando e o paciente acaba ficando com dor. Conforme eu falei previamente, nosso objetivo com o tratamento ortopédico é trazer conforto para o paciente. E eu tenho um entendimento que tudo que vier para ajudar é bem-vindo. Luciano, quiropraxia, você é contra ou você é a favor? Se sente melhor fazendo? Pode fazer, faz. Eu acho que a gente precisa ter um diagnóstico preciso antes para saber o que a gente está enfrentando. É algo que é passível de ser tratado, a quiropraxia pode ajudar? Pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu não concordo muito é a gente fazer, eu vou direto no quiroprata, no quiropraxista, não sei como eles falam, mas eu vou direto procurá-lo porque ele vai resolver o meu problema. Na grande maioria, pelo fato dos problemas, em sua grande maioria, serem biomecânicos, de fato ele vai resolver. Mas existem situações onde ele não vai resolver. E aí você vai se frustrar com eu fui lá 2, 3 vezes e eu não melhoro, só pioro. Não, por isso que a gente precisa ter um diagnóstico antes. Sim. Né? O diagnóstico ele é muito importante, exatamente para você poder buscar o tratamento. O exame, né, doutor Luciano, que muitas vezes esse profissional ele não vai ter esse acesso, né? Exatamente. Então, assim, fazer o exame primeiro, entender o que tem na tua coluna. Porque, como o doutor Luciano falou, pode ter coisas ali que você nem sabe. E aí você simplesmente vai num local e a culpa não é do profissional, né? Exato. Eu fui lá e disse que a dor era aqui, mas teve... melhorou, né? E tem uma situação que talvez eu nem saiba um pouco mais para baixo ali da coluna e esse profissional vai manipular. Não sei, eu tô falando aqui que senso comum, você me responde, mas eu fico um pouco preocupada desse profissional e manipular a minha coluna sem saber, sem pelo menos ter um exame ou uma indicação do ortopedista. Perfeito. Que é isso que o Matheus falou que eu brigo. Que eu acho que precisa primeiro o médico olhar e ver até para ajudar o quiro, né? O quiro, o osteopata, para ele entender, não, eu sei o que eu tô mexendo aqui, nesse local aqui tem uma hérnia, aqui tem, sei lá, para ele entender o que ele tá... Consigo atuar aqui e trazer conforto, consigo atuar aqui e trazer Exatamente, acho que melhora. É um trabalho em conjunto, na minha visão, assim. É exatamente esse o ponto, né? Se a gente entender que somos uma grande equipe trabalhando em prol do benefício do paciente, Perfeito. Espetacular, é isso aí. E a acupuntura, Luciano, te ajuda? Faz. Não tem problema. Eu acho que, conforme eu falei, tudo que vier para ajudar, para trazer conforto, eu entendo como bem-vindo. Não me importa o que seja. Luciano, eu tomo uma garrafada lá que a minha avó faz, não sei o quê. Te faz bem, faz. Cara, toma. Não tem problema. Não deixa de fazer a tua físio, não deixa de tomar o remedinho, não deixa de fazer o que tem que ser feito. Não deixa de alongar, não deixa de fortalecer. Mas pode tomar a tua garrafada, tranquilo, não tem problema. Quando a gente fala
da parte óssea, né, é uma parte muito delicada, principalmente a parte da coluna, né? Então, mexer nisso daí sem ter uma visualização do problema pode gerar alguns fatores irreversíveis, né? Na verdade, isso serve para tudo, né, Matheus? A gente consegue extrapolar isso para todas as articulações, né? Essa tua afirmação é perfeita e a gente pode extrapolar isso. Problemas que às vezes a gente entende como sendo pequenos, às vezes não são, né? O pessoal leigo, não, isso aqui acho que é só uma besteirinha aqui. Às vezes não é. Às vezes é uma coisa mais séria. Tem que enxergar, né? Tem que olhar, porque o nosso corpo, a maioria das coisas é interno, órgãos, enfim, então não tem como a gente olhar aqui a olho nu. A gente está sentindo um sintoma, mas pode ser algo mais simples, como pode ser algo mais complexo. E para você gerir aquilo ali, para você tratar aquilo ali, você precisa saber o que tu está enfrentando, como você falou. Exatamente. Então, acho que é essa a ideia, trabalhar em conjunto. E uma coisa que você falou que eu gostei muito, olhar o ser humano de forma integral, né? Durante, acho que muitos anos, não sei, falando assim, a minha sensação era que os profissionais olhavam muito picado, sabe? Tipo, então, psicólogo só saúde mental, o ortopedista só é a parte que ele trata, daí, né, as especialidades, ele era tudo muito fatiado. E hoje eu já vejo uma narrativa diferente dos profissionais, então já trazendo outros, já conversando, já entendendo que uma coisa impacta na outra, porque o nosso corpo ele é uma maquininha, né? Exatamente. Então uma coisinha vai... Uma engrenagem que não vai bem, vai afetar a máquina a não funcionar direito. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa muito legal, assim, que eu vejo que a medicina, enfim, todas as áreas da saúde estão evoluindo muito em relação a isso. Não sei se tu tem essa sensação também, doutor. Eu ainda vejo muito segmentado, principalmente na minha área. Ainda vejo muito segmentado. Não, eu só trato do pé. O paciente não sabe se o problema dele está no pé ou está na coluna que está repercutindo no pé ou na mão. Essa é a minha próxima pergunta, até como é que está a segmentação na parte da osteopatia? A gente tem uma política lá na clínica, Matheus, que é uma política um pouco diferente. Todos nós ortopedistas da Vita, atendemos integralmente, atendemos todas as áreas. Aí, obviamente, quando é uma situação cirúrgica, você encaminha para o especialista daquela área para que ele possa desempenhar o ato cirúrgico com maior precisão. Habilidade e precisão, muitas vezes, que a sua, né? Então, muitas vezes a gente atende tudo, porque a gente entende que o paciente não tem que saber onde é que está o problema dele. Não, eu sou uma criança que estou com dor no joelho. Eu vou no médico de criança ou vou no médico de joelho? No ortopedista infantil ou no ortopedista de joelho? Cara, vai no ortopedista. Eu, como ortopedista, tenho que saber identificar o teu problema, tenho que saber investigar ele, tenho que saber tratar ele. E se o tratamento para aquele problema do joelho da criança for um tratamento cirúrgico, e eu entender que a pessoa mais habilitada para fazer é o cirurgião de joelho, eu vou encaminhar para o cirurgião de joelho fazer a cirurgia. Não, mas eu entendi que a pessoa mais habilitada é o cirurgião pediátrico. Ótimo, eu vou encaminhar para o cirurgião pediátrico, o ortopedista pediátrico, para ele fazer o tratamento. Mas o paciente não tem obrigação de saber se ele tinha que ter ido no A ou no B. Ele tem que ir no médico, ele tem que ir no ortopedista. E esse ortopedista, sim, precisa saber o que está acontecendo e dar a melhor solução para aquele problema. Cai bastante na maturidade do profissional, então, de analisar aquilo lá e ver, não, isso aqui é, vamos supor, um problema do joelho, eu vou colocar direto para um cirurgião de joelho, né? Então, a gente vê muito, por isso que esse negócio da segmentação que a Rose falou, eu ainda vejo isso bastante forte ainda na área da ortopedia, principalmente em cidades maiores. Eu só trato de problema de ombro. O paciente não vai saber se o problema está na coluna ou está no ombro. Né? Então, a gente lá na Vita tem essa política de investigar, de identificar o problema e dar a melhor solução para ele. De forma integrada. Exatamente. Vários profissionais. Tem problemas que são um problema muito comum, que é a fibromialgia, né? É uma doença que está enquadrada dentro das doenças reumáticas. Você não tem marcador sanguíneo para fibromialgia, é um diagnóstico de exclusão. E aí esse paciente tem dor na coluna, ele tem dor na mão, ele tem dor no pé, ele tem dor no joelho, ele tem dor no ombro, ele tem dor no quadril, não dorme direito. E aí, se você entender que esse paciente é um todo, você vai tratar ele como um todo e normalmente você vai dar a melhor solução para ele.
Agora, se você só está vendo o quadril dela, dessa paciente ou desse paciente, vai tratar o quadril, vai tratar a bursite, daí vai encaminhar para o do joelho para ver a dor do joelho, vai encaminhar para o do pé para ver a dor do pé, vai encaminhar para o do... Meu Deus, esse paciente ele vai ter... É exaustivo, vai né? ter 4, 5 médicos. E os 4, 5 médicos não vão resolver o problema dela ou dele. Né? Eu costumo ter uma frase muito comum aí, popular, que fala o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Exatamente. Um acha que o outro tá dando a comida. E o paciente que tem muito médico para tratar, eu vou no doutor fulano para ver minha mão, no doutor ciclano para ver meu ombro, no doutor fulano para ver a minha coluna. Calma, bicho, procura um médico só. Se tu for assim, tu não vai chegar em lugar nenhum. E é exaustivo, né? É bem exaustivo para o paciente. Eu tive um momento, quando eu morava fora, que eu me machuquei, me lesionei fazendo esporte, luta, Muay Thai, no caso, e eu acabei lesionando a perna. Fui no hospital, foram fazer uma injeção, acertaram o ciático. Meu Deus. E eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Eu estava sentindo dor no pé. Porque o ciático irradia no pé. Até o pé, exatamente. Então, para ter todo esse processo de entendimento, eu tive todo esse processo de frustração. Porque eu não estava conseguindo dormir, minha perna estava... O nervo estava o tempo inteiro reagindo, eu não conseguia entender o que era. E lá, depois de 3 meses, perdi 8 quilos, 3 centímetros de perna, só de um lado. Daí sim que eu fui entender o que era o problema, justamente por causa disso. Então, a gente precisa, mais do que nunca, entender o paciente como um todo, né? Mais do que nunca. Eu ainda vejo com reserva o médico que está muito especialista numa coisa só. Sim. Eu vejo com reserva não pela capacidade dele, não é isso. Às vezes ele é absurdamente competente naquilo que ele se propôs a fazer. Mas o paciente que trata... sendo segmentado daquele jeito, a chance de não ir bem é muito grande. Né? Porque tu acaba procurando a justificativa para todos aqueles problemas que o paciente está sentindo numa coisa só. É um assunto complexo. A especialidade não pode anular o integral, claro, o geral, exato, né? O clínico geral, que é o médico já se forma primeiro nisso, né? Exato. Olhando o todo. Então, acho que é isso que é interessante, assim. E outra coisa que eu ia comentar, voltamos a uma boa anamnese, né, doutor Luciano? A anamnese é fundamental. O pessoal às vezes não dá muito assim, mas, cara, invista na anamnese, converse, investigue, porque ali você vai colher um monte de coisa. Exato, mas ainda hoje, nada substitui uma boa anamnese e um bom exame físico. Por mais moderno que seja o exame, isso ainda não substitui uma boa anamnese e um bom exame físico. Coisa mais básica lá da medicina que a gente aprende lá no 3º ano de faculdade. Fazer uma anamnese, fazer a parte propedêutica, que é aquela parte que onde você começa a se sentir um pouquinho médico, onde você começa a conversar com os pacientes e começa a tentar entender algumas coisas. E essa é a verdadeira arte da medicina, porque disso tu vai tirar todo o restante. Que exame que você vai pedir, de onde que você vai pedir, o que tu espera daquele exame. Eu costumo ouvir de um ortopedista que foi meu chefe na residência, uma pessoa extremamente gabaritada e respeitada no nível mundial. Ele dizia o seguinte: se tu tá pedindo um exame e tu não sabe o resultado que virá deste exame, das duas uma, ou você não examinou direito o teu paciente, ou você está pedindo o exame errado. Porque você tem que saber o que vai vir no resultado, no diagnóstico daquele exame. Você já tem uma prévia, né? Você só vai confirmar. Exato, é um exame complementar. Perfeito, exatamente isso. Você formula uma tese, uma hipótese diagnóstica, e aquele exame que você pediu tem que vir a corroborar aquilo que você imaginou que estivesse acontecendo. E a gente tem visto que muitas vezes isso se perde hoje em dia. No celular, e vou entrar no Google aqui, vou botar os sintomas aqui, vou ver o que vem. Cara, às vezes isso aí te bota no mato. E a presença, né, doutor Luciano, estava pensando aqui falando de anamnese, né, que nada mais é que a entrevista ali, a pergunta, a conversa inicial que a gente... Né? O acolhimento, o rapport, é a presença, é o profissional olhar para aquela pessoa como um ser humano.
Ninguém na face da Terra entende mais da dor do que a pessoa que sente a dor. Não tem. É ela que vai te contar exatamente. É ela que vai te trazer as respostas. Cabe então, você saber as perguntas que você exatamente. for fazer, né? Então, tu tem que ouvir, tu tem que estar presente. Então, essa coisa de fazer as coisas correndo, eu acho que isso dificulta também bastante, né? Então, a gente tem que estar, mesmo que seja ali 10 minutos, 15, mas naquele momento, escute a pessoa. Exato. É um outro ser humano que está ali. Então, olhar para a pessoa como um ser humano, né? Que já dizia o nosso querido Jung. Domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Exatamente. Em primeira instância, né? Então, acho que é isso que a gente não pode perder, essa humanidade que faz com que a gente olhe a pessoa com essa integridade, que olhe como um todo, entenda que uma coisa afeta a outra, né? E aí nem vamos entrar aqui na parte emocional de tudo isso também, o que está emocional por trás de uma dor. Exato. Isso afeta bastante também, né? Isso é muito comum. No consultório da ortopedia, eu brinco às vezes que a gente é um psicólogo cirúrgico, na maioria das vezes. Porque aquilo, tu tá preocupado com o teu trabalho, ou brigou com a tua esposa, tu não dormiu direito, vai ter dor no pescoço, cara. É óbvio que tu não vai dormir direito, tu vai ter dor na região cervical. É inevitável. As tensões, o estresse. Exato, o estresse, as tensões, as preocupações, cobrança no trabalho. Tem um caso de uma amiga minha de infância, a gente estudou junto a vida toda, com essa família toda dela, uma amiga muito querida, e ela trabalhava num banco. E volta e meia, a cada 3, 4 meses ela vinha consultar comigo: Lu, eu tô com uma dor aqui no meu pescoço. Examinava, pedia exames e tal, não mostrava nada muito relevante, mostrava uma postura inadequada. Como é que tá dormindo? Tô dormindo mal. Passava um tratamento para ela, uma fisioterapia, corrigia a postura, tal, tirava a dor. Ela melhorava. 3, 4 meses depois, via a fichinha dela lá. Opa, lá vem ela de novo com a dor cervical. O que eu... meu pescoço. Tensão, né? Isso se repetiu por 4, 5, 6 vezes. A cada 3, 4 meses ela aparecia lá. Um belo dia eu olhei a fichinha dela. Opa, lá vem ela de novo aqui com a dor cervical dela. Eu falei: o que houve? O pescoço? Não, virei o pé. Virou o pé? Como é que você virou o pé? Eu estou fazendo corrida, agora eu estou correndo, estava correndo na Cará, acabei fazendo uma entorse, vim aqui, estou com muita dor e não sei o quê. E o pescoço? Não, estou sem dor, estou bem. E eu olhei para assim: saiu do banco? E ela: saí, como é que você sabe? Eu falei: faz quanto tempo que não dói o pescoço? Ela: faz 3 meses. Faz quanto tempo que você saiu do banco? Ela parou. 3 meses. Deus, eu não tinha me dado conta, faz 3 meses que eu saí do banco. Eu vejo as repercussões emocionais de cobrança, de estresse, de tudo isso. Total. Isso dá repercussão no corpo. A gente transcreve no corpo, né? Muitas situações exatamente. Emocionais, né? Transtornos emocionais que a gente tem afeta totalmente, né? Você fica rígido, a ansiedade, em alguns casos mais graves, faz a pessoa se torcer toda, né? Fica tensa. Mesmo. Temos situações de ATM, a pessoa aperta, bruxismo, nem percebe, às vezes durante o dia, quando ele está com uma dor de cabeça, alguma coisa. Sono muita coisa afeta. Por isso que a gente tem que sempre tratar o paciente como um todo. Às vezes, já pensou se essa menina tivesse uma hérnia de disco na coluna cervical e porventura alguém achasse que ela tinha que operar? Ela ia operar a hérnia de disco dela, mas o problema não era a hérnia de disco dela. Ia ficar com uma sequela. Era o a estresse. Culpa seria, levaria a hérnia de disco, levaria a culpa pela dor. Mas ela não ia melhorar. E quando a gente fala ali da ortopedia em si, ela é uma área da medicina que o paciente normalmente ele está, não vou dizer com medo, mas ele está assim, trabalhando com o corpo dele, e se ele se machuca numa parte ali da ortopedia, que é a parte óssea, muitas vezes ele tem que parar quase tudo que ele está fazendo na vida justamente por causa daquela lesão, né? Exato. Então é uma parte bem delicada. É uma parte delicada porque envolve muita mudança de rotina e de hábito. Exatamente. É locomoção, né? As lesões osteomusculares, muitas vezes elas mudam teu estilo de vida. Tem que mudar teu estilo de vida, tem que mudar teu hábito. E isso é complicado. Mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que a gente pode ter que fazer, né? Mudar a tua rotina,
acordar mais cedo para fazer uma academia, cara, é um sacrifício. Eu mesmo já tentei 1 milhão de vezes acordar mais cedo para fazer exercício. O Marcelo falou, eu achei impressionante, o Marcelo Appel, seu irmão, né? Falou, e eu fiquei pensando que o certo é todo dia de manhã a gente fazer ali 10, 20 minutinhos de alongamento. Exatamente. Eu vou te dizer que eu comecei a fazer depois que ele falou ali, eu acho que eu durei 1 mês, não consegui continuar, porque é muito difícil você ter essa pausa ali simplesmente para fazer isso. Tu criar o hábito é muito difícil, né? Seja ele qual for, do exercício, ou da leitura, ou do acordar mais cedo, ou de deitar mais cedo, é muito difícil você mudar hábitos, né? A própria rotina, às vezes você acorda, toma teu café, pega o teu carro e vai pro trabalho. Tem dia que tu não tem que ir pro trabalho, quando tu vê, tu tá chegando na frente do trabalho. Não era aqui que Quem nunca? Meu Deus, imagina. Eu já fiz dessa. Claro, isso acontece, porque isso é um hábito, isso está arraigado na tua Mas o rotina. quantas vezes a gente está distraído da vida, né, doutor Luciano? Tá correndo. Esses dias eu estava refletindo com uma paciente, que a gente chega e pergunta para a pessoa, e aí, como é que você tá? Oi, tudo bem? Como que tá a vida? Tudo bem, uma correria. Parece que virou automático a gente falar que tá correndo. Tô correndo. Daí eu fico pensando... E eu já me peguei falando isso. Tá, mas correndo do quê? Correndo pra onde? Correndo pra onde? Tipo, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar de novo. É muita informação, é internet, é celular. A gente tem que voltar pra presença. O que tá acontecendo nesse momento? E isso me leva à próxima pergunta, né? Já nos encaminhando aí pro final do nosso episódio com o Dr. Luciano. Você estava trazendo aí hábitos, estilo de vida... E o quanto o estilo de vida afeta, então, nessa parte aí da saúde, né, do aparelho locomotor aí das pessoas. Então, o que você deixa de dicas, doutor Luciano, para as pessoas aí já pensando em prevenção, falando do exercício físico? O que você deixa aí de mensagem final para os nossos ouvintes? Alguma coisa pode ficar assim, Rose, que eu posso deixar de sugestão para as pessoas é evitar o sedentarismo. Atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, uma musculação, o que agradar. Eu gosto de jogar tênis, agora tem o beach tênis, né? Que é uma tá uma febre agora. Febre. Cara, faz o teu beach tênis, se mexa, movimente-se. Eu acho que isso é o principal. Movimento é vida. Movimento é vida. Você se movimentando, você fazendo a tua atividade física, você vai melhorar a tua condição de vida, você vai melhorar a tua qualidade de vida. Você vai melhorar a parte muscular, você vai melhorar a condição óssea, você vai melhorar a condição cardiovascular. Dependendo da intensidade, vai melhorar a condição metabólica. Você vai melhorar as tuas relações interpessoais, atividade física. Desempenho no trabalho também, tudo. O intestino vai funcionar melhor, a mulherada que tem intestino preguiçoso, que é muito comum, o intestino funciona melhor, o sono melhora a qualidade, você acorda mais disposto, você se relaciona melhor com as pessoas, você tem mais resistência para subir escada, para pegar o teu netinho no colo, você acaba melhorando como um todo. Qualidade de vida, expectativa de vida, tudo, né? Tudo. O corpo precisa de movimento. Movimente-se. E isso fica cada vez mais claro e a gente confirma a cada convidado da vida que a gente traz. Todos, sem exceção, falam da atividade física. Então, é realmente um remedinho natural que está aí, não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Às vezes os pacientes chegam para mim e falam, mas não sei, não gosto de academia, não tenho dinheiro. Viu? Caminhar na rua, correr na rua, até agora não vi ninguém cobrar. Então, assim, a gente falou aqui, mudanças de hábito é difícil, mas adoecer também é difícil. Então, escolhe o teu difícil aí, porque é como se você estivesse investindo. Eu sempre penso assim, exercício, eu tô guardando uma saúde ali, eu tô investindo, porque lá na frente eu vou precisar. E se hoje eu escolho não fazer, eu sei que eu vou ter uma consequência lá na frente. Exatamente. Então, o ser humano, ele foi feito para se movimentar, a gente não foi feito para ficar parado. Né? E isso ficou ainda mais claro hoje aqui com o que você falou, doutor Luciano. Essa tua fala foi muito feliz. Escolha o teu difícil. É difícil criar o hábito do exercício? É difícil. É muito difícil ficar em cima de uma cama doente, é muito difícil. É terrível. Você ter que ser cuidado por um terceiro. A dor. Vamos pensar, gente, quando você tem dor, nada mais importa. Você só pensa na dor. Exatamente. Não tem. A saúde é o principal. Sem saúde você não faz nada. Exatamente. Então, para mim, assim, isso é o critério, entendeu?
acordar ou ir depois, escolhe o teu horário aí que fica melhor, mas encaixa a atividade física na tua semana, encaixa, cara, porque não tem. E hoje em dia não é difícil, né? Existem até aplicativos que você só baixa ali na App Store ou na Play Dá Store. pra fazer em casa. E você só faz lá 30 minutinhos, faz o exercício. No YouTube, tá cheio de orientação no YouTube. de atividade física ali. Tem na leve, Netflix moderada. agora, descobri agora uma série, eu acho que é da Nike, que eu achei bem isso interessante. mesmo, Então, tem assim, mesmo. quem é que não tem Netflix hoje em casa? É. Não tem, assim, bota na TV ali, faz o que a pessoa tá, né? No YouTube gratuitamente, né? Tudo. É uma questão de prioridade. A pandemia Prioridade. aí trouxe esse, né, se a gente pode dizer um benefício, é que se espalhou essas informações Alguma aí. coisa de bom veio com essa pandemia foi isso, né? E o hábito, na realidade, ele parece ser difícil você construir, mas no momento que você começa a gostar daquilo, se torna um essencial, né? Exato. Eu gosto muito de levantamento de peso e de academia de levantamento mesmo, né? De força. Musculação. E a Rose sempre fala pra mim, quando eu tô mal-humorado, eu tenho que ir pra Vai academia lá. fazer exercício. Nossa, Vai lá, vai lá fazer força. É outro Matheus, óbvio. É outro Matheus. Então, realmente, é necessário, né? Exatamente isso, Matheus. A gente precisa priorizar isso, né? E quando você prioriza com uma atividade que te traz prazer, fica mais fácil criar o hábito e criar aquela rotina. E aí você acaba tendo todos os benefícios possíveis da atividade que você está desempenhando. E eu nunca vi ninguém se arrepender de ir, né? A gente até fica, mas eu não tô afim de ir. Você inventa um monte de desculpa. E eu tenho uma técnica. O meu objetivo não é nem o treino. O meu objetivo é entrar dentro da academia. É verdade. Lá a coisa acontece, Porque né? A daí, mágica acontece. eu sei que se eu for, eu vou fazer meu treino. Então, eu coloquei na minha cabeça. O teu objetivo, Rose, é nem pensar só entrar no teu carro e ir pra academia. Chegou lá, eu sei que eu vou fazer. Porque eu nunca me arrependi de fazer o exercício. Eu sempre saio melhor. Exatamente. Eu me arrependo de não ir. Aquela sensação de bem-estar, né? Que Exatamente. só o exercício traz, né? Exatamente. Muito bom. Então, acho que era isso, né? Temos um episódio fantástico. Fantástico mesmo. Eu acho que Muita eu informação. aprendi um monte nesse episódio. Eu gostei bastante da parte óssea, questão aí da flexibilidade do osso. Eu achei muito importante e eu realmente não sabia, gostei muito disso. Doutor, gostaria de deixar um espaço para os seus agradecimentos, dizer ali algumas coisas para os nossos ouvintes. Suas redes sociais também. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer vocês dois pelo convite, né? Estar me recebendo aqui, foi uma experiência muito, muito bacana, muito construtiva para mim, e foi um prazer enorme, né? Eu quero deixar só minhas redes sociais à disposição aí, Dr. Luciano Appel no Instagram, tem o Instagram da Appel Ortopedia, que é o Instagram profissional meu e do Dr. Marcelo. Também nos encontro no Instagram da Vita, obviamente, né? A gente está lá todos os dias, exceto terças e quartas à tarde, que são os dias cirúrgicos, mas todos os outros dias a gente está lá e está à disposição para receber quem tiver dúvida, quem tiver alguma questão a ser esclarecida, alguma opinião que queiram, ou na Vita, ou nos procura nas redes sociais, que a gente puder já esclarecer pelas redes sociais, é sempre um prazer. Muito obrigada. Gostei que você falou ali da rotina. Terça e quarta são os dias de cirurgia. Mais uma vez provando que tem que ter rotina ali na área de cirurgia. Gestão do tempo, né? Gestão do Doutor tempo, Luciano, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, pela forma que você trouxe o conteúdo, pelo carinho, né? Fica muito nítido na sua fala o carinho com as pessoas, o objetivo de estar melhorando a vida das pessoas. Eu acho que é uma linda missão a que os médicos têm. Então, parabéns aí pelo teu profissionalismo, pela tua condução na sua atividade. A gente sabe aí do seu nome, né, do seu renome, então, aqui em Lages, região. E muito obrigada por ter trazido tantas informações aí e enriquecido um pouco mais aí o nosso... É notável a empatia do doutor, né? Exatamente. Obrigado, Matheus. Nossa, lisonjeado com as palavras aí. Doutor, a caneca que o senhor está usando é um presente nosso para você. Então, para você lembrar da feliz, gente. Tomar um cafezinho, escutando Hora de Podcast. Com certeza, vou tomar o último gole aqui. E gostaríamos de agradecer também o pessoal aí de casa ter escutado mais esse episódio.
acredito que foi bem informativo para vocês também, assim como foi para nós. Não se esqueçam de seguir o doutor nas redes sociais, seguirem a Vita também. Aqui está o QR Code da Vita, é só clicar ali, passar a câmera do celular ali que vocês vão ser encaminhados para o Instagram deles. Lá vocês podem entrar em contato, marcar consulta com o doutor ou com qualquer outro médico de lá. Gostaríamos também de deixar as nossas redes sociais aqui do outro lado, então é só tirar ali a fotinha no QR Code para seguir a gente no Instagram e também no YouTube. Não esqueça também do Spotify e das avaliações do Spotify. E conversem com a gente, interajam, mandem aí temas que vocês querem ver por aqui, sugestões, críticas também. Gostamos de receber críticas construtivas, Totalmente. né, Matheus? A gente sempre está aqui com o intuito de melhorar, então estamos abertos aí a sugestões, enfim. Gostaríamos também de agradecer aos nossos apoiadores, a Stenger Consultoria e o Marketing Champ. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.